Resolução Plenária RP número 334 de 2011. Minas Gerais, Diário de Executivo, Legislativo e Publicações de Terceiros, Belo Horizonte, CAD 3, P3, 4, 5 de fevereiro, 2012. O plenário do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15, alínea, da Lei 3.268, de 30 de setembro de 1957. Resolve aprovar o seguinte: Regimento Interno do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais. Capítulo I. Da conceituação, campo de atuação e natureza jurídica. Art. 1º Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, CRMMG, com sede em Belo Horizonte, e jurisdição em todo o Estado de Minas Gerais, constitui autarquia federal, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, nos termos da Lei N. 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto 44.045, de 19 de julho de 1958. Art. 2º CRMMG é órgão normatizador, supervisor, fiscalizador, disciplinador e julgador da atividade profissional médica em todo o Estado de Minas Gerais. Parágrafo único. Cabe ao CRMMG zelar, por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina, por adequadas condições de trabalho, pela valorização do profissional médico e pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente de acordo com os preceitos do Código de Ética Médica vigente. Art. 3º A atuação do CRMMG abrange todo o trabalho individual e institucional, público e privado, inclusive toda a hierarquia médica que preste, direta ou indiretamente, assistência à saúde. Parágrafo único. Incluem-se no campo de atuação referido neste artigo as competências para autorizar ou suspender, no todo ou em parte, o exercício da atividade, bem como fiscalizar os serviços e ações prestados por pessoas físicas ou jurídicas, nos termos da lei. Capítulo 2º Competência do CRMMG Art. 4º compete ao CRMMG, e deliberar sobre a inscrição e ou cancelamento no quadro do Conselho dos Médicos e pessoas jurídicas que se dediquem ao exercício da medicina na sua jurisdição. Segunda, manter atualizado o registro dos médicos e pessoas jurídicas, legalmente habilitados, com exercício no Estado de Minas Gerais. Terceira, fiscalizar o exercício profissional de pessoa física e as atividades de pessoas jurídicas de direito público ou privado. Quarta, conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo, quando cabíveis, as penalidades previstas em lei, organizar e aprovar o seu regimento interno, a ser enviado ao CFM para aprovação. Sexta, expedir carteira profissional e cartão de identidade de médico. Sétima, zelar pelo bom conceito da profissão, pela autonomia do CRMMG e pelo livre exercício legal da medicina, pela harmonia da classe, bem como pelos direitos dos médicos, respeitados os princípios e diretrizes contidos no presente regimento. Oitava, exercer os atos de jurisdição que por lei lhe sejam atribuídos. Nona, representar ao Conselho Federal de Medicina sobre providências necessárias para a regularidade dos serviços e da fiscalização do exercício da profissão. X, promover a eleição de seus conselheiros e do representante do Estado de Minas Gerais, junto ao Conselho Federal de Medicina, e respectivos suplentes. X, eleger sua diretoria, na forma estabelecida neste regimento. 12. Determinar aos estabelecimentos de saúde a criação das comissões de ética, na sua jurisdição, observadas as resoluções específicas do CRMMG e CFM. 13. Criar câmaras, comissões e demais instâncias. 14. Criar delegacias regionais, seccionais e representações, com atribuições definidas em Resolução CFM nº 1.36793. 15. Publicar relatórios anuais de seus trabalhos. 16. Requisitar a órgãos da administração pública e de instituições privadas, quaisquer documentos, peças, inclusive processuais, ou informações necessárias à instrução de processos ético-profissionais ou sindicâncias. 17. Expedir normas e resoluções para o pleno cumprimento do Código de Ética Médica e o desempenho legal da medicina em sua jurisdição. 18. Preservar,
zelar e manter o seu patrimônio, bem como autorizar compras. 19. Designar representantes para participar de instituições e órgãos colegiados, quando e onde couber. 20. Realizar estudos, pesquisas, assessoria, debates e eventos visando o aperfeiçoamento da ética, do ensino e da prática médica. 21. Aprovar seu orçamento, fiscalizar a aplicação da receita, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria, para posterior encaminhamento ao Conselho Federal de Medicina, XXI, fiscalizar a publicidade médica, XI, registrar títulos de especialista, XIU, representar a categoria médica perante os poderes constituídos nas matérias de sua competência, XXV, visar a promoção, proteção e recuperação da saúde dos cidadãos, XXVI, apoiar o desenvolvimento da profissão, da dignidade dos que a exercem e a defesa das dignas condições de trabalho, XVI, atuar solidariamente com o sistema educacional tanto na promoção e controle da qualidade quanto no aprimoramento permanente da formação médica e atualização técnico-científica, em especial quanto aos aspectos éticos, XVI, atuar concorrentemente e articuladamente com o sistema de vigilância sanitária, visando ao efetivo controle das condições do exercício da medicina. XX, enfatizar a função pedagógica das ações fiscalizadoras, do processo judicante e das medidas disciplinares. XXX, promover articulações com as entidades profissionais que atuam no campo da saúde ou que concorram para ela. XXX e promover articulações com as entidades representativas dos médicos, visando fortalecimento da categoria. Capítulo 3. Da composição do CRMMG. Art. 5º CRMMG é composto de 21 conselheiros efetivos e igual número de suplentes. Primeiro dos membros efetivos e suplentes, 20 de cada categoria serão eleitos por escrutínio secreto, na forma estabelecida pelo CFM, sendo o membro efetivo e o suplente restantes, indicados pela Associação Médica de Minas Gerais, de conformidade com o artigo 13, da Lei 3.268, de 30 de setembro de 1957. Segundo, as eleições para os membros efetivos e suplentes do CRMMG serão feitas sem discriminação de cargos, os quais serão providos na primeira reunião ordinária do Conselho eleito. Terceiro, será exigida a condição de brasileiro aos candidatos a membros do CRMMG. Quarto, o mandato dos conselheiros do CRMMG terá duração de 5 anos, nos termos do artigo 41 do regulamento aprovado pelo Decreto 44.045/58. Quinto, os membros eleitos do CRMMG tomarão posse em sessão solene do CRMMG, dirigida pelo presidente. Sexto, o primeiro secretário lavrará, em livro próprio, o competente termo de posse que será assinado pelos membros eleitos. Sétimo, os conselheiros suplentes poderão ser designados para o exercício de atividades necessárias ao funcionamento deste Conselho, nos termos do Decreto nº 6.821, de 14 de abril de 2009, que alterou o artigo 24 do Decreto nº 44.045/58. Capítulo 4. Da estrutura do CRMMG Art. Sexto, CRMMG tem a seguinte estrutura básica: I. Assembleia Geral, segunda plenário, terceira diretoria, quarta câmaras, V. Departamento de Fiscalização, sexta, Departamento de Coordenação das Delegacias Regionais, Seccionais e Representações do CRMMG. Sétima, Departamento de Tecnologia da Informação, oitava, Departamento de Comunicação, nona, Delegacias Regionais, Seccionais e Representações, X Comissões, X Serviços Diversos. Seção I da Assembleia Geral. Art. 7º. A Assembleia Geral é constituída por todos os médicos inscritos no CRMMG, que se achem em pleno gozo de seus direitos e tenham no Estado de Minas Gerais a sua inscrição principal. Parágrafo único. A Assembleia Geral será dirigida pelo presidente do CRMMG, ou membro da diretoria, por aquele designado. Art. 8º. A Assembleia Geral se reunirá quando convocada pelo presidente do CRMMG, através do órgão oficial e de jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais, com prazo mínimo de 5 dias.
Art. 9 poderá ser também convocada a Assembleia Geral, por decisão da maioria da diretoria ou por maioria dos conselheiros do CRMMG, por meio de requerimento motivado, dirigido ao presidente, que publicará a respectiva convocação nos termos do artigo anterior. Parágrafo único. Caso a convocação solicitada nos termos deste artigo não seja feita, os signatários do requerimento poderão fazê-la diretamente, observadas as exigências da parte final do artigo anterior, quanto às publicações necessárias. Art. 10. Compete à Assembleia Geral, e aprovar o relatório e contas do presidente do CRMMG, referentes ao exercício findo, segundo autorizar a alienação de bens imóveis do patrimônio do CRMMG, nos termos do inciso 2º, do artigo 24, da Lei nº 3.268/57, terceira, deliberar sobre as questões ou consultas submetidas à sua decisão pelo plenário ou pela diretoria do CRMMG, quarta, eleger os membros efetivos e suplentes do CRMMG, na forma do artigo 13, da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 57, bem como o representante efetivo e o suplente do Estado de Minas Gerais, junto ao Conselho Federal de Medicina. V. Aprovar o orçamento anual para o próximo exercício. Art. 11. A Assembleia Geral, em primeira convocação, reunir-se-á com a maioria absoluta de seus membros e, em segunda convocação, com qualquer número de inscritos presentes. Art. 12. Poderão ser convocadas tantas Assembleias Gerais, quantas forem necessárias, especificando-se, nas respectivas convocações, os seus objetivos. Seção 2ª subseção I. Do plenário. Art. 13. O plenário do CRMMG, nas sessões de julgamento, reunir-se-á com o quórum máximo de 21 conselheiros e deliberará com a maioria de votos dos presentes. Primeiro. Nas sessões de julgamento, o presidente somente votará em caso de empate. Segundo. O quórum mínimo para as reuniões plenárias é de 11 conselheiros, incluído o presidente da sessão. Art. 14. Compete ao plenário e eleger a diretoria do CRMMG. Segunda, aprovar a criação de delegacias regionais, seccionais e representações, bem como os nomes de seus componentes. Terceira, criar comissões e indicar ou eleger os seus membros, estabelecendo suas atribuições, conforme disposto neste regimento. Quarta, criar câmaras. V. Aprovar a proposta do regimento interno do CRMMG ou sua reforma, submetendo-a à aprovação do Conselho Federal de Medicina. Sexta, deliberar sobre as prestações de contas do presidente, após avaliação da Comissão de Tomada de Contas e Controle Interno e sobre o orçamento anual a serem submetidos à Assembleia Geral e ao Conselho Federal de Medicina. Sétima, aprovar o plano de cargos e vencimentos do pessoal do CRMMG e suas alterações. Oitava, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável aos Conselhos de Medicina, as deliberações da Assembleia Geral e as disposições deste regimento. Nona, deliberar sobre a alienação, baixa ou doação de bens móveis considerados inservíveis ao CRMMG. X. Autorizar a alienação de bens imóveis do patrimônio do CRMMG, a ser submetida à Assembleia Geral. X. Conferir honrarias a médicos regularmente inscritos, nos termos de resolução plenária. 12. Fixar, por resolução, os valores das diárias, verbas indenizatórias, jeton, e auxílio de representação a serem pagos aos conselheiros, tomando-se por parâmetros os critérios adotados pelo Conselho Federal de Medicina. 13. Julgar. A. Privativamente os processos ético-profissionais. B. Privativamente os pareceres decorrentes de consultas. C. As sindicâncias, quando declinada sua competência de julgamento por qualquer das câmaras, devidamente fundamentada e assinada pela maioria de seus membros, e aceita pelo plenário. 14. Aprovar resoluções que visem o perfeito desempenho ético da medicina, bem como outras que normatizem o presente regimento ou que digam respeito ao funcionamento do CRMMG. 15. Promover a participação do Conselho em instâncias deliberativas do sistema de saúde, bem como indicar o seu representante nas mesmas. 16. Deliberar sobre a participação do CRMMG em ações que visem o resgate da dignidade profissional e na atuação junto aos diversos órgãos e poderes constituídos.
17. Deliberar sobre a publicação de notas oficiais que objetivem o resgate da dignidade da profissão médica. 18. Decidir sobre a suspensão temporária da inscrição e a interdição cautelar das atividades médicas de estabelecimentos de saúde que não ofereçam condições adequadas de funcionamento, até o saneamento dos problemas ocorridos, de acordo com as normas expedidas previamente pelo CRMMG e CFM. Subseção 2ª. Das reuniões do plenário. Art.15. O plenário do CRMMG reunir-se-á, e, ordinariamente, às 16h00 min da última sexta-feira útil de cada mês, independente de prévia convocação, segunda, extraordinariamente, em qualquer dia útil, com objetivo expresso e convocado com antecedência mínima de 48 horas. Primeiro, quando a maioria dos conselheiros, em exercício, o solicitar, o presidente deverá convocar sessão extraordinária, na forma deste artigo. Segundo, se o presidente não levar a efeito a convocação de que trata o parágrafo anterior, os solicitantes poderão fazê-la, obedecendo às disposições deste regimento. Terceiro, caso não compareça membro algum da diretoria à reunião plenária, esta será aberta e presidida pelo conselheiro com maior tempo de inscrição no CRMMG. Quarto, se na sessão plenária, após o seu início, faltar quórum para votação, será ela encerrada, considerando-se ausentes os conselheiros que se retirarem sem licença do presidente. Art. 16. As reuniões ordinárias do plenário do CRMMG dividir-se-ão em duas partes. I. Expediente, com duração máxima de 1 hora, que se destinará à leitura e aprovação de atas, acórdãos e comunicados de interesse do CRMMG, informes da diretoria e dos conselheiros. Segunda, ordem do dia, com duração máxima de 2 horas, destinada à discussão de assuntos e fatos relacionados à medicina ou à atividade profissional, bem como posicionamentos e participação do CRMMG em ações diversas, debates e discussão de resoluções a serem editadas. Parágrafo único. Só poderão ser apreciadas em sessão plenária as matérias que constarem da pauta de convocação. Por solicitação de conselheiros e com aprovação do plenário, poder-se-á incluir, na discussão, matéria não pautada, se caracterizada a urgência. Art. 17. As reuniões extraordinárias, iniciadas em hora previamente designada, durarão o tempo necessário à solução das matérias para que foram convocadas. Parágrafo único. Os conselheiros terão prévio conhecimento da pauta das reuniões, com antecedência mínima de 10 dias, salvo quando se tratar de reunião extraordinária, observado, ainda, o disposto no item 2, do artigo 15. Art. 18. Os conselheiros assinarão, obrigatoriamente, o livro de presenças às reuniões do plenário. Art. 19. Na hora marcada para o início dos trabalhos, o presidente verificará a existência de quórum. Primeiro, verificado o quórum, o presidente declarará abertos os trabalhos e convidará o segundo secretário para ler a ata da sessão anterior, submetendo, em seguida, a sua redação à aprovação do plenário. Segundo, durante a discussão do conteúdo da ata, é vedada a qualquer conselheiro a rediscussão de matérias já aprovadas. Terceiro, o presidente submeterá ao plenário as justificativas dos conselheiros ausentes. Quarto, aberta a sessão, os trabalhos só poderão ser suspensos, momentânea ou definitivamente, pelo presidente, para manutenção da ordem, lavratura de voto, ou por deliberação do próprio plenário. Art. 20. As atas das sessões serão lavradas em folhas soltas, assinadas pelo respectivo presidente e secretário, e nelas se resumirão, com clareza, os assuntos tratados na sessão, devendo conter, obrigatoriamente, o seguinte: local, dia, mês, ano e hora da abertura da sessão. Segunda, nome do presidente da sessão e seu secretário. Terceira, nomes dos conselheiros presentes à sessão. Quarta, súmula dos assuntos tratados, dos debates e a íntegra das resoluções. Propostas e requerimentos apresentados na sessão. Primeiro, no começo de cada sessão, o presidente e o secretário procederão pela forma prevista num graus, do artigo anterior, depois de feitas as retificações necessárias, relativamente à ata da sessão anterior, será ela encerrada e assinada pelo presidente e secretário. Segundo,
Somente constarão das atas as declarações de voto, quando apresentadas por escrito. Art. 21. As atas serão encadernadas em livro próprio, com o máximo de 200 folhas, que terá termos de abertura e encerramento assinados pelo presidente e pelo primeiro e segundo secretários. Art. 22. Nas sessões ordinárias, aprovados os acórdãos e atas, o presidente declarará franca palavra aos conselheiros para comunicações e exposições de assuntos atinentes aos fins do CRMMG. Parágrafo único. É vedada, na parte de expediente, a discussão de matéria que deva ser objeto de deliberação e votação, salvo aprovação da redação de atas e acórdãos. Art. 23. Encerrada a matéria do expediente, o presidente anunciará a ordem do dia, convidando o primeiro secretário para ler a respectiva pauta, cuja ordem será observada. Art. 24. Encerrada a discussão de qualquer assunto, o presidente promoverá a votação, cabendo-lhe direito a voz e voto, observado o artigo 13. Art. 25. O adiamento da apreciação da matéria constante da ordem do dia, somente poderá ser requerido e decidido antes de ser iniciada a sua discussão por decisão do plenário. Art. 26. A votação será feita pela chamada, através da lista de presenças. Art. 27. A votação de matéria constante da ordem do dia será, ordinariamente, de forma nominal, inclusive nas eleições da diretoria, observado, ainda, o disposto no artigo 30. Seção 3ª da Diretoria. Art. 28. O CRMMG terá uma diretoria composta de I. Presidente segundo, primeiro vice-presidente terceiro, segundo vice-presidente. Quarta. Terceiro vice-presidente V, primeiro secretário sexto, segundo secretário sétimo, terceiro secretário oitavo, tesoureiro nono, primeiro vice, tesoureiro X, vice-tesoureiro. Art. 29. O mandato da diretoria será de 20 meses. Primeiro, os membros da diretoria serão eleitos pelo plenário, por votos dos conselheiros efetivos e suplentes, em sessão convocada para este fim, observado, ainda, o disposto no parágrafo seguinte. Segundo, os cargos da diretoria que têm previsão legal para provisão por conselheiros efetivos só poderão ser por estes ocupados. Os demais cargos constantes deste regimento poderão ser preenchidos por conselheiros efetivos ou suplentes. Terceiro, haverá registro prévio, da chapa completa, para eleição da diretoria do CRMMG, que deverá ser feito por meio de requerimento ao presidente, acompanhado dos termos de anuências dos candidatos aos respectivos cargos de diretoria, via protocolo da Secretaria do CRMMG, com prazo mínimo de 5 dias úteis antes da data da eleição. Quarto, não será submetida à votação a chapa que não tiver sido registrada na forma do parágrafo anterior. Quinto, o conselheiro candidato a cargo de diretoria só poderá estar inscrito em uma única chapa. Art. 30. Para a eleição da diretoria, serão convocados todos os conselheiros, efetivos e suplentes, e votarão todos os presentes à sessão, vedado o voto por correspondência ou por procuração, observado, ainda, o artigo 27. Art. 31. A eleição da diretoria se fará entre 20 e 30 dias antes do término do mandato da diretoria em exercício, salvo em início de mandato dos conselheiros, quando a eleição será feita no mesmo dia, imediatamente após a posse dos conselheiros. Art. 32. Verificada a vaga em qualquer cargo da diretoria, o plenário a preencherá, na primeira sessão posterior à sua ocorrência, nos termos desta resolução. Subseção I da competência da diretoria do CRMMG. Art. 33. Compete à diretoria, como órgão executivo do CRMMG, e cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável aos conselhos de medicina. Segunda, cumprir e fazer cumprir as resoluções e deliberações do plenário do CRMMG e da Assembleia Geral. Terceira, administrar os serviços, o patrimônio e as finanças do CRMMG. Quarta, indicar um de seus membros para cada comissão prevista neste regimento, onde couber,
v. Apreciar e deliberar sobre as justificativas de faltas dos conselheiros, desde que devidamente fundamentadas e comprovadas em tempo hábil. Sexta. Apreciar e deliberar sobre as renúncias e escusas dos conselheiros a cargos e comissões. Sétima. Deliberar, ordinariamente, sobre inscrição e cancelamento de inscrição de pessoas físicas e jurídicas nos quadros do Conselho. Oitava. Zelar pelo fiel cumprimento dos termos deste regimento, responsabilizando cada diretor, em seu âmbito, por eventuais inobservâncias. Art. 34. No exercício de suas atribuições, a diretoria observará a discriminação da competência dos seus respectivos membros, de acordo com as disposições deste regimento. Parágrafo único. É vedado a qualquer membro da diretoria exercer atribuição fora de sua competência regimental ou acumular cargo de diretoria. Art. 35. A diretoria do CRMMG reunir-se-á quando convocada pelo seu presidente, ou por solicitação da maioria de seus integrantes, com o quórum mínimo de 7 de seus membros e deliberará por maioria dos presentes. Art. 36. A diretoria deverá levar os assuntos relevantes por ela discutidos e deliberados, ao plenário, para conhecimento. Subseção 2ª do presidente do CRMMG Art. 37. Compete ao presidente, cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente aos conselhos de medicina. Segunda, presidir o CRMMG e a Assembleia Geral, convocar e presidir as reuniões plenárias e da diretoria, assinando e rubricando as atas respectivas. Terceira, dar posse aos conselheiros, observado o disposto neste regimento. Quarta, executar e fazer cumprir as decisões do plenário e da diretoria. V. Designar, nas sessões plenárias, entre os conselheiros presentes, secretário ad hoc para substituir os secretários eventualmente ausentes. Sexta, criar, em caráter excepcional, comissões para o exame de assuntos administrativos, éticos ou de interesse geral. Sétima, apresentar ao plenário, anualmente, e por ocasião da transmissão do cargo, relatório abrangendo todo o movimento do seu mandato. Oitava, superintender os serviços do CRMMG, nomear, contratar, dar posse, licenciar, punir e demitir servidores ou rescindir contratos de prestação de serviços. Observadas as normas estabelecidas neste regimento. Nona, assinar com o tesoureiro ou seu substituto, os documentos referentes à receita e às despesas do CRMMG. X. Convocar suplente, definitivamente, quando couber, observado o disposto neste regimento e ouvido o plenário. X. Adquirir bens imóveis, ou entrar em negociações para tais fins, com prévia autorização do plenário, e adquirir bens móveis, ouvida a diretoria, observadas, em quaisquer casos, as normas legais e regulamentares. 12. Supervisionar as atividades do Departamento Jurídico do CRMMG e os servidores nele lotados. 13. Propor ao plenário a criação de cargos necessários aos respectivos serviços administrativos, ouvida a diretoria. 14. Organizar, juntamente com o tesoureiro, a proposta orçamentária anual. 15. Tomar medidas de esclarecimento público, sobre a observância da ética médica, bem como das funções do CRMMG. 16. Corresponder-se com autoridades. 17. Remeter ao Conselho Federal, na época própria, o balancete anual da receita e despesa do CRMMG, bem como a sua prestação de contas. 18. Conceder licenças aos conselheiros, desde que justificadas, por escrito, por período não superior a 60 dias, em cada exercício, ano, salvo os casos especiais, a critério do plenário, observadas, ainda, as disposições deste regimento. 19. Representar o CRMMG no Conselho Pleno Nacional, junto ao Conselho Federal de Medicina. 20. Convocar as reuniões da diretoria, designando dia e hora. 21. Convocar as reuniões do plenário, designando dia e hora. XXI celebrar convênios com autoridades públicas, visando a fiscalização do exercício da medicina e das normas éticas aplicáveis, ouvido o plenário. XI. Representar o CRMMG em solenidades e perante os poderes públicos, em juízo e em todas as relações com terceiros, designando representantes ou procuradores, quando necessário. XIL. Assinar, com o primeiro secretário, as carteiras profissionais de médicos. XXV. Indicar os diretores dos departamentos, ad referendum do plenário. XXVI.
deliberar sobre a inscrição de pessoas físicas e jurídicas no quadro do CRMMG. Xv. Deliberar sobre a instauração de consultas e sindicâncias, distribuindo-as aos conselheiros, designar instrutor, relator e revisor para os processos ético-profissionais, podendo delegar tais atribuições ao conselheiro corregedor. Subseção 3ª dos vice-presidentes do CRMMG-AT, 38. Compete ao primeiro vice-presidente, e substituir o presidente em suas faltas e impedimentos. Segunda, exercer outras atribuições determinadas pelo presidente do CRMMG. Art. 39. Compete ao segundo vice-presidente, e substituir o primeiro vice-presidente em suas faltas e impedimentos. Segunda, exercer outras atribuições determinadas pelo presidente do CRMMG. Art. 40. Compete ao terceiro vice-presidente, e substituir o segundo vice-presidente em suas faltas e impedimentos. Segunda, exercer outras atribuições determinadas pelo presidente do CRMMG.